nossas cidades, né, nas nossas ruas, e hoje no nosso seminário a gente viu, mais de 280 mil pessoas vivendo em situação de rua. Temos hoje, né, pelos dados do censo de 2022, agora, recente censo, né, mais de 24 milhões, né, de pessoas morando em domicílios precários no Brasil. Se a gente multiplicar pela média da população brasileira, nós estamos falando, né, de 100 milhões de pessoas que moram muito mal, quase metade, né, da população brasileira, né, mora muito mal ou em condições precárias, né, no nosso país, né? Então essa é a situação, né, que nós saímos em 10 anos, né, no nosso país. Em 10 anos também, pessoal, nós tínhamos nas nossas cidades cerca de 5,6 milhões, né, de domicílios vazios ou abandonados, né, no nosso país. E hoje nós temos quase 12 milhões de domicílios vazios e abandonados no nosso país. Como é que pode a gente duplicar, né, a situação de imóveis vazios, de imóveis abandonados no nosso país, com tanta pessoa precisando de teto, precisando de moradia? É nessa situação, é nessas condições, né, que nós vivemos, numa situação de pandemia, né, com mais de 700 mil mortos, né, dados, né, esses dados oficiais conseguidos, né, pelo pool de imprensa, né, que se dependesse do governo, nem essas informações nós teríamos. E certamente esses números estão subestimados. Há quem diga, né, a gente viu já, né, outros pesquisadores de censo, que nós tivemos mais de 1 milhão de mortes na pandemia. Então essa foi a situação, né, que nós vivemos e nós estamos vivendo os impactos. E é nessas condições e nessa situação que nós tivemos que articular, então, a campanha, né, conhecida, então, que ontem, né, foi tão debatida, tão refletida, a nossa campanha nacional, né, Despejo Zero. Era necessário, né, fazer. Nós precisávamos, né, e era uma questão de vida ou morte, né, ter alguma situação, alguma forma de abrigo, né, no período da pandemia. E ontem também o companheiro Anderson falou isso, né? Fique em casa, né? Essa era a orientação, né? Por causa do lockdown. Mas como ficar em casa, né? Se a gente não tinha casa? Como beber água, né? Se a gente não tinha água para beber, né? Então era essa a situação, né? Como lavar as mãos, né? Se não tinha água. Então era essa, né, a orientação oficial, mas era também essa a situação de gravidade que nós estávamos vivendo, né, sob todas as condições. E aqui na nossa companheira Mônica, né, também da Coalizão Negra, falou, né, quem foram as pessoas mais impactadas por essas condições, né? As pessoas negras, as mulheres negras, as crianças, os jovens das nossas periferias, né? Marcado, né, então, nesse período também, por um conjunto, né, por uma situação, né, de extrema violência. Porque mesmo, né, com a campanha Despejo Zero, né, mesmo com as nossas mobilizações pelo Brasil, a gente viu, né, a quantidade de pessoas que perderam as suas casas na pandemia. Porque nesse período também a gente viu acontecer fatos absurdos, como a redução, né, dos salários, o aumento da informalidade e do desemprego. E nessa mesma proporção a gente viu os aluguéis, né, o custo da moradia aumentando na nossa cidade. Né? Na cidade de São Paulo e nas regiões metropolitanas, o aumento dos aluguéis chegaram a mais de 35% nesse período. Então houve um aumento, né, do custo de vida, um aumento do custo dos aluguéis e da moradia para aquelas pessoas que mais necessitavam da moradia. Por isso que a gente viu, né, e a mudança também nesse período do perfil da população em situação de rua, A gente viu, por exemplo, né, e via que antes da pandemia, né, a gente via muitos homens sozinhos, né, nas ruas. E agora não, a gente vê famílias inteiras, né, homens, mulheres, crianças, né, nessa situação. Porque nesse período da pandemia, com o aumento do custo dos aluguéis, muitas pessoas também foram, né, para a situação de rua. Nesse período a gente teve que aumentar nossa resistência, nossa mobilização popular, né, nosso processo de organização para poder fazer, para conquistar alguns direitos
a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ontem foi tão lembrada por todos, né, na DPF 828, foi muito comemorada. A aprovação aqui na Câmara dos Deputados, a gente queria aqui dar um abraço, né, para todos os deputados e deputadas, inclusive aqui o nosso deputado Joseildo, a deputada Natália Bonavides, né, que lutou muito, né, o deputado Alfredinho, que está aqui sentado, nos ouvindo, né, que lutou muito pela aprovação, né, da nossa lei, né, aqui na Câmara dos Deputados do PL 14.216, para aprovar a lei 14.216, que aprovou a moratória dos despejos. Inclusive, foi vetada pelo Bolsonaro e foi derrubado o veto pela mobilização popular aqui no Congresso Nacional. Então, eu queria aqui, então, pessoal, para concluir a minha fala, dizer que nós temos muita luta pela frente, mas nós temos muitos desafios. Um dos desafios é, né, ampliar, né, nos nossos territórios a garantia de acesso à terra, né, porque nós tínhamos, infelizmente, nós perdemos na pandemia, né, o nosso querido Padre Ticão, né, Alfredinho, e ele falava uma coisa importante, né, dá a terra, né, que o povo faz a casa. Ele falava isso, lembra, né, Graça? Então, essa fala do Padre Ticão, né, marca a gente profundamente, porque quando a gente tem a terra, a gente faz a casa. Por isso que nós estamos aqui hoje, né, em Brasília. Vamos para o Ministério das Cidades, estamos concluindo, para poder dizer, nós protocolizamos, né, hoje, aqui, né, todo o conjunto dos movimentos do Brasil, mais de 80 mil unidades habitacionais no Minha Casa Minha Vida Entidades. Mas tem recurso, deputado Joseildo, apenas para 16 mil. A gente quer aumento do orçamento para o Minha Casa Minha Vida Entidade. É fundamental aumentar os recursos para a e finalmente, a gente também, né, quer garantir o acesso à terra. Por isso que é fundamental, e eu vi aqui a nossa companheira Cassandra, incansável lutadora e parceira nossa, que está lá na SPU, dizer para ela e para a própria SPU, a gente quer mais ainda agilidade na destinação, né, das terras da União, para que a gente possa fazer e garantir o acesso à moradia. E aqui também, né, ao nosso Ministério da Justiça, que a gente tem dialogado, né, com o Jonathan, com a Daniela, com o Marivaldo, com nossos companheiros, é fundamental também implementar a Comissão Interministerial de Mediação de Tratamento de Conflitos Fundiários, para que a gente possa ainda mais, né, ampliar a nossa resistência e o apoio do governo federal aos nossos assentamentos que estão em conflitos por todo o Brasil, porque nós temos ainda muitas famílias do nosso país que estão ameaçadas de despejo. A gente tem aqui dioturnamente, né, procurado o Ministério da Justiça, que tem nos apoiado, mas vai ser fundamental quando a gente tiver um fluxo ainda mais, né, vamos dizer assim, né, mais contínuo junto ao Ministério, para que a gente possa seguir, né, garantindo a resistência dos nossos assentamentos populares e a garantia também que não haja mais nenhum despejo de famílias sem teto no nosso país. Enquanto houver um despejo, né, no nosso país, a gente não pode ficar tranquilo, porque as nossas famílias precisam da garantia do teto, a segurança do seu direito à moradia e a garantia do seu direito à cidade. Viva a luta pelo direito à cidade, viva a luta pela reforma urbana e viva a defesa popular. Viva também o Estado Zero e viva a luta pelo direito à moradia. O povo rico jamais será vencido. Viva a reforma urbana e os 60 anos de resistência e luta pela reforma urbana.